Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular, você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Olá, meus caros interessados em hematologia, colegas médicos, farmacêuticos, enfermeiros. Hoje estou aqui, meu nome é James Maciel, sou médico hematologista aqui em Natal, Rio Grande do Norte. E eu queria convidar meu amigo Rodolfo Soares, também médico hematologista, também trabalhando aqui no Rio Grande do Norte, em Natal, para conversar um pouquinho sobre a primeira jornada de boas práticas em leucemias agudas, um evento que ocorreu na semana passada, que foi chancelado pela Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, e que foi, creio eu, um divisor de águas em toda uma visão de mudança que a gente quer trazer para o cuidado da leucemia aguda aqui no estado. Queria falar então com o Rodolfo, queria perguntar a ele, que foi o idealizador desse projeto, quais são as impressões, o que é que ele achou da jornada, o que é que ele achou mais interessante, o que é que trouxe mais ânimo para esse projeto. Doutor Rodolfo. Olá, James, obrigado. Olá, você que nos ouve. Eu não posso dizer que fui eu o idealizador, né? Eu participo de um grupo de pessoas engajadas, interessadas aqui na UFRN, na Universidade Federal, né, do Rio Grande do Norte, em resolver uma coisa que a gente considerou um problema sério, que era a taxa de resposta, a sobrevida de pacientes com leucemia aguda no estado, né? Então, a gente já há bastante tempo começou a identificar esse problema, juntar os interessados, alunos, criar projetos de extensão, projetos de pesquisa, CEP, e a coisa foi tomando corpo realmente e culminou nesse evento, como o James falou, chancelado com a qualidade da BHH Eventos e organizado principalmente por esse grupo que a gente chama carinhosamente de Lila, visando criar uma linha de cuidado em leucemia aguda, daí o nome, né? Daí o apelido carinhoso de Lila. E aí, esse cenário de dificuldade e assistência do paciente com leucemia aguda no estado, a gente percebeu na prática, no dia a dia, mas é algo que nós temos evidências que acontece em outros estados também. A gente chegou a participar de alguns estudos multicêntricos que demonstraram que a sobrevida em 3 anos de pacientes com leucemia mieloide aguda, por exemplo, quando pega esse subgrupo, a gente sabe que a leucemia linfóide aguda do adulto também não vai melhor, mas em 3 anos da leucemia mieloide aguda, gira em torno de 10 a 20%. Na literatura, claro, varia de acordo com a forma de amostragem, mas na literatura a gente tem relatos de 5 anos com 40%. Isso nos chocou um pouco, a diferença pode chegar a 4 vezes, num cenário em que não existe, até existem drogas novas atualmente, mas são de uso restrito mesmo fora, né? Esse impacto, esse 40% sobre 25 anos, não são com drogas novas. São, no caso da LMA, com araceidal, araceída, coisa que tem aqui, o nosso feijão com arroz, e todo evento era para a gente tentar visualizar finalmente o que é que estava acontecendo, que a gente usava o mesmo remédio, o mesmo tratamento, e não tinha a mesma resposta, e propor formas de alcançar essa resposta. E a gente vê em literatura. Acho que eu falei até demais, né, Jason? Não, foi ótimo. Esse problema de leucemia aguda realmente é um problema nacional, e principalmente quando você coloca os olhos no público de SUS, no público de pacientes públicos. Curiosamente, logo após o evento, eu viajei a São Paulo para um outro evento e encontrei alguns colegas que ficaram interessados até, porque me confessaram que tinham problemas semelhantes no Rio Grande do Sul, na região centro-oeste e algumas outras regiões do Nordeste. Então, eles ficaram interessados na proposta, eles ficaram interessados em debater ideias, em pensar em soluções, que, na verdade, foi o grande propósito, eu acho, do evento. Eu queria pontuar também que, assim, eu fiquei muito satisfeito e muito gratificado em ter participado e, mais ainda, lisonjeado por esse evento ter sido o primeiro evento regional patrocinado pelo Comitê de Equidade da BHH. O Comitê de Equidade foi criado exatamente com uma proposta de
talvez diminuir essas grandes distâncias que existem entre, não só entre serviços de estados diferentes, mas entre públicos diferentes, pacientes do privado, pacientes do serviço público. E um dos primeiros eventos, o primeiro evento patrocinado, então, pelo Comitê de Equidade foi realmente essa jornada, e a gente pôde contar com a presença ilustre do Dr. Ângelo Maiolino, do Dr. Renato Cunha, também representando a BHH, e foi algo realmente muito importante até para a visibilidade do nosso estado, do nosso trabalho aqui. Então, realmente fiquei muito gratificado. A gente recebeu os doutores Ângelo e Renato e fizemos uma ronda em alguns serviços públicos aqui que tratam câncer, serviço público de hemoterapia, o Hemocentro Regional, e foi realmente muito importante mostrar a nossa realidade, mostrar como é que nós funcionamos, porque sabemos que cada estado tem sua particularidade. Rodolfo, o que é que você achou, então, dos debates, das apresentações, das aulas? O que é que você achou? Então, a gente dividiu o evento dessa forma, né? Pela manhã, uma introdução, digamos, teórica, teve aula de Jacques Kaufmann, um grande colega, muitos de vocês devem conhecer, falando sobre LLA, o standard, o objetivo, né? O principal de falar de LLA. Depois veio o Tiago Xavier, lá do Orfeu Loyola, em Belém, com uma aula maravilhosa sobre LMA. E aí a ideia disso aí era mostrar lá um benchmark, um objetivo, né, para a gente seguir. Olha, isso aqui é que a gente deve fazer para poder ter aquele resultado que você viu na literatura. É isso aqui, né? E à tarde era meio que, putz, e agora, todo mundo aqui, a gente dividiu a sala em duas, porque sentiu que existiam problemas do SUS, que era muito próprio do SUS, existia problema de outros convênios de saúde, convênios privados de saúde, que era muito próprio desses convênios em geral. E aí, sentar lá um monte de especialista e aí discutir como é que a gente vai tornar o que Jacques e Tiago falaram em realidade, sabe? Até interrompendo você, para o pessoal que está escutando, como é que foi o desenho do evento da jornada nesse período da tarde? Quem estava participando desses debates? Porque é importante também, até para o pessoal entender que o debate foi um debate amplo, envolvendo várias pessoas. Quem é que participou? Pois é, o modelo do evento é diferente, ele foi bem diferente, e foi muito debatido antes por esse grupo da Lila, né? Então, porque a ideia era isso, eu vou fazer uma digressão bem grande aqui, gente. Aí disseram que era a gente de falar, então a gente vai falar aqui, sabe? Porque eu acho, vai longe essa digressão, que a gente está vivendo um momento da medicina como um todo, mas provavelmente de área de conhecimento geral, é muito importante de modificação de foco, sabe? O conhecimento está aí, é fácil, está na internet. Então, saber o que fazer não é o mais difícil mais. Não existe uma lacuna de conhecimento gigantesca entre qual o tratamento adequado de leucemia aguda daqui e a pessoa lá da Europa, Estados Unidos, que publica o artigo com 40% de sobrevida em 5 anos. E aqui 10, né? A gente está usando aqui leucemia aguda como um exemplo, né? Mas se aplica à medicina como um todo e se for de outra área, mas em outras aulas provavelmente é a mesma coisa, né? O conhecimento está lá. E aí a dificuldade é fazer como aplicar aquele conhecimento na realidade. Então, não é saber o que fazer, mas como fazer. E aí a gente disse, o que fazer a aula diz, mas como fazer? Putz, é muita gente envolvida. A questão da leucemia aguda é que é uma doença grave, ou seja, o desfecho é muito visível, a pessoa pode morrer rápido. A gente viu que a mortalidade de 60 dias, que seria ali o período de diagnóstico de indução gigantesca, 35%, né? E é complexo no sentido da palavra também, que vários fatores estão relacionados ao desfecho. Incontáveis coisas, algumas mais importantes e outras, né, não tão importantes, impactam no desfecho.
Então, a gente percebeu que a gente teria que abordar esse tipo de coisa e ficou, por um tempo, bolando o evento sem progredir, porque não tinha como virar uma coisa que fosse funcional. A minha dúvida aqui é que virar um caldo, tá um monte de especialista dentro, tem que ser muita gente com expertise diferente, porque é uma doença complexa, então preciso de várias expertises, eu preciso da pessoa do convênio, eu preciso da pessoa do convênio, que é o auditor médico, mas só o auditor médico também não resolve, porque precisa da pessoa de guia, que coloca o código lá, TUS, talvez você que está me assistindo não sabe nem o que é TUS, eu também não sabia. E aí, nesse evento, a gente foi discutindo esse tipo de coisa. E estava o especialista, super especialista Jacques, na parte hematológica em si, tava pessoas ligadas à parte também de laboratório, né? Então, o Gustavo, de um laboratório aqui de Natal, junto com a Angélica, de outro laboratório, para falar da citometria, do residual mínimo, ou também histogenética. Então, botar todo mundo aí nesse bolo, deixar solto num grande brainstorm, seria meio louco, eu acho que não ia dar certo. Então, a gente passou um bom tempo pensando em métodos e se chegou a esse modelo, pode ser aprimorado, né? Eu acho que depois que passa disso, a gente sempre fica pensando, eu devia ter feito assim. E aí teremos outros, e aí nesses outros a gente faz, vai melhorando. Mas a gente, baseado já nos dados que a gente tinha da leucemia aguda, porque esse grupo criou um registro de casos, esses casos foram apresentados. Baseado nisso, a gente alencou os principais tópicos que o grupo de leucemia aguda Lila pensou ali como seria aquelas coisas que ia dar o start para a conversa fluir. Eram mesmo os gatilhos, eram mesmo para iniciar a conversa. E aí demarcava um tempo para um debatedor, né, considerado uma pessoa mais interessada em determinada, mais especialista em determinada área, falar, e depois deixava, tinha 10 minutos, e depois mais 20 minutos de discussão aberta, né? Então, na parte de convênio, a gente teve isso, sobre como codificar a solicitação de quimioterapia, a solicitação até do mielograma, porque essa coisa da complexidade, né? Às vezes, há um tempo atrás, eu conversando com uma pessoa da AMD, né? Remédio, eu não posso dizer que é maravilhoso, né? Porque vão achar que eu estou fazendo propaganda. É um remédio bom, né? O blinatumomab, ele funciona bem. E aí a moça falando, olha, mas o meu problema é outro. O problema é que o cara não faz o mielograma, porque atrasa. Porque vai para lá, bate a guia é rejeitada e não quer saber se está com leucemia aguda. Vai ter que refazer a guia vai ser autorizada, e nisso aí você perde um bom tempo, e o paciente com leucemia aguda vai piorando o prognóstico. Esse tipo de coisa, bem do dia a dia, né? Esse foi um dos assuntos, outro foi o seguinte, né? Putz, codifiquei certo, e aí por que é que a auditoria aí está, né, sendo tão ágil? Você imaginar, o auditor recebe um monte de solicitação com leucemia aguda promielocítica junto de um câncer de mama inicial, né? Com prazos e ações diferentes. Então, uma das coisas que foi acertada lá, que a gente iria conversar e criar uma forma rápida de autorização, de identificação desses casos com leucemia aguda. E por aí vai. O SUS também é a mesma pegada, com problemas relacionados ao SUS, muito de disponibilidade mesmo, né? Não tanto de autorização, mas está disponível ou não, né? É isso aí, foi assim. O que eu pude também entender do evento, e realmente eu acho que essa abordagem foi uma abordagem nova, uma abordagem diferente, acho que muito, muito produtiva, foi entender que existem várias pessoas que são muito competentes fazendo o que fazem, mas que têm uma comunicação ainda deficiente. E como, de fato, para doenças complexas, a gente precisa ter um cuidado complexo, envolver várias pessoas, então, colocá-las juntas, ligá-las, mostrar a importância da gravidade da doença e mostrar que as dificuldades maiores são pontos pequenos e facilmente resolvíveis, eu acho que isso foi a grande sacada do evento. E eu acho que, realmente,
vendo até o interesse que as pessoas demonstraram nos debates, assim, o interesse em fazerem melhor, em compartilhar experiências, em se ajudarem. Eu acho que realmente isso vai conseguir fazer com que a gente mude essa realidade, pelo menos aqui no Estado, e eu espero que seja muito gratificante que daqui a algum tempo a gente possa mostrar também, talvez num novo bate-papo como esse, dos ouvintes da BHH, do Hemoplay, que a gente conquistou após essa reunião inicial. Então, acho que para mim realmente foi o que marcou esse evento. Você tinha comentado também que tinha pensado em algumas coisas que poderiam melhorar, talvez, para um evento semelhante no futuro. O que é que você acha que faltou, que você gostaria que houvesse? Então, eu acho que o método foi bom, né? Eu acho que o método cumpriu a expectativa. Talvez a seleção de alguns tópicos mais variados, reforçando um pouco mais a atividade do pessoal multidisciplinar, né? Sem querer colocar o carro na frente dos bois, mas veja bem, o, o remédio é o mesmo, né? Você faz a dose mesma do remédio, o desfecho é igual, às vezes o desfecho é diferente, né? Parece meio óbvio, o problema, a questão diferencial está no tratamento de suporte, né? De suporte. Tem outras coisas, tempo para diagnóstico, né? Esse tratamento de suporte a gente abordou lá um pouco. Eu acho que o principal deles, que seria com relação à enfermeira navegadora, então, tanto no SUS quanto no governo, a gente discutiu a importância essencial de ter uma enfermeira navegadora, um enfermeiro navegador que direciona esse paciente no meio dessa complexidade enorme de abordagem de paciente com leucemia aguda. E aí, pensar em formas de deixar mais evidente agora como a gente arruma melhor o cuidado de suporte, envolvendo muito a enfermagem, sim, catéter, isolamento, se preciso ou não, também fisioterapia, odonto, diferença se você não tem odonto e trata leucemia aguda, se você não tem um odonto especializado, teste com 2 pacientes, baixa 2 pacientes, você vê a diferença que isso faz, né? E você ter um odonto especializado cuidando desses pacientes. E por aí vai, físico. Tentar trazer o pessoal muito mais próximo, para que a gente deixe mais clara e mais consiga abordar mais a questão do tratamento de suporte, né? Me impressionou também ver aquele auditório cheio, então realmente eu fiquei muito feliz em ver o interesse de vários profissionais envolvidos. Senti falta de alguns colegas médicos que também trabalham no dia a dia, a gente até entende que talvez os compromissos de cada um tenham impedido de participarem, mas seria realmente talvez em próximas oportunidades tê-los para discutir exatamente essas grandes dificuldades, para que a gente possa realmente avançar. E aí, ao final da jornada, a gente estabeleceu, então, uma carta de intenções, por assim dizer, ou metas a serem cumpridas. Qual seria a primeira meta inicial, assim, mais importante que a gente tem que buscar para melhorar essa questão das leucemias aqui? Que você A gente acha? está compilando, né, e utilizando aquelas ferramentas de produtividade, aí eu gosto dessas coisas. E aí tem algumas coisas que a gente pode analisar, né, de coisas que trazem maior impacto e menos esforço. Com uma coisa identificada com maior impacto e menos esforço, é trabalhar com o mecanismo de regulação estadual. Nós temos aqui, gerenciado pela Secretaria Estadual de Saúde, a transferência de cuidado do paciente, de onde ele teve a suspeita de leucemia aguda, até um NACOM, isso no SUS principalmente, né? No SUS, para causar esse impacto, é mais fácil, justamente por ser centralizado, né? Então, mudanças discretas desse fluxo podem causar um impacto muito grande em redução do tempo entre a suspeita, diagnóstico, confirmação e esse tratamento. Então, eu acho que esse no nosso plano de ação, é um dos que está entre o maior impacto e menor esforço
que a gente vai começar a abordar. E aí a gente também tem uma planilha, fez uma planilha com várias outras coisas, né? E, e podem se resolver. Acabou que uma das coisas principais que estão se resolvendo, né, principais, uma das coisas que estão se resolvendo mais rápido, meio que se resolveu, começou a se resolver lá, né? Essa questão das informações, que você falou, várias pessoas de informação que se juntam, e aí tinha lá um prestador de um laboratório privado, né? Esse prestador de laboratório privado, ele faz citogenética, mas então, e tem contrato com o SUS, mas não faz a sua genética para o SUS. E na meio da conversa lá, toma lá da casa, também não tem condição, porque, sei lá, R$ 20, R$ 30, não tem, aí alguém, os pais aumentou, agora é 180, depois eu compro. Foi, deu certo. Então, a casa bateu o martelo e resolveu ali. E, claro, que não resolveu ali, está formalizando a questão da FPO deles, para que, enfim, ele passe a fazer sua atividade. Já pensou? Não sei onde você vive, você que está assistindo a gente, mas aqui, história genética no SUS, hoje é uma utopia, é uma ilusão, e de repente está lá uma besteirinha dessa. Você resolver isso, de repente já valeu muito, né? Então, tem isso e várias outras ideias, a gente está compilando e vai até oferecer a BHH como um produto. Esse evento ainda teve esse diferencial, né? Ele tem um produto, né, formal de resultado. O resultado desse evento é esse produto. Esse produto é um documento de um plano de trabalho que a gente vai utilizar ainda por esse ano 23 para tentar dar uma chacoalhada na atividade. E, para não deixar de ser da universidade, visão de pesquisa, a gente já tem dados pré-evento, e a ideia é ter o pós-evento, dados de sobrevida pós-evento de 2024, né, porque as ações do evento vão ocorrer no 2023, e vai que, né, a gente consegue demonstrar um incremento de sobrevida entre 2020, que foi quando a gente começou, 23, 22 e 24, 25. E se isso mostrar, eu acho que dá limite. É muito, muito interessante ver exatamente as repercussões que, às vezes, uma iniciativa como essa pode ter, porque logo após a jornada, anteontem, eu participei de uma reunião com a Secretaria de Saúde e participei com uma pessoa muito competente lá, a enfermeira Fernanda Cristina, que também estava no evento e que estava exatamente ajudando a montar uma regulação melhor para os pacientes com leucemia aguda, e ela me adiantou em primeira mão que foi publicada uma portaria que torna mais fácil exatamente essa regulação entre os serviços oncológicos para exatamente o paciente com leucemia aguda ter vaga zero. Então, realmente não vai ser mais aceitável, dentro do âmbito do Estado, que o paciente ele aguarde para ser internado em um hospital que tenha um NACAM, então ele é vaga zero, ele vai ser encaminhado diretamente ao pronto-socorro. Isso a gente acredita que já tem impacto positivo, exatamente porque a gente sabe que alguns pacientes morrem antes mesmo de chegar a um centro que possa fornecer atenção. Teve casos recentes aqui, pacientes que faleceram sem sequer estarem internados e tendo um diagnóstico há mais de 15 dias, então isso realmente é um absurdo e é preocupante, mas a gente acredita que com esses pequenos avanços, isso tudo se some para ter realmente um resultado positivo para os pacientes do Estado, talvez no âmbito de um ano, o que realmente dada todo o histórico que a gente tem percebido ao longo de anos de trabalho aqui, é um avanço gigante. Então, realmente é muito importante esse impacto que iniciativas como essa podem ter. E, assim, você motivar pessoas a fazerem o que é necessário, o que é importante, o que é óbvio até, mas que às vezes não está tão palpável, exatamente porque cada um está no seu departamento, no seu trabalho, na sua rotina, e não entende, talvez, a complexidade do todo. E aí, o que é que você sugeriria para alguém que quer fazer um evento parecido em outros estados? Porque realmente a realidade é uma realidade muito semelhante, né? Eu já inclusive, recebi de colegas, poxa, eu queria fazer algo parecido também aqui no estado, porque eu acho que realmente seria importante.
que é que você sugeriria em especial? Um trabalho prévio, entender que tem um trabalho prévio de planejamento de evento grande, não só do planejamento do evento em si, porque a estrutura do evento, sala, patrocinador, divulgação, isso aí a BHH nos deu, isso, assim, sem nada a retocar, é um negócio maravilhoso, profissionalismo último. Mas justamente essa seleção de temas, essa identificação das pessoas que estão mais ativas em um determinado problema, então teria mesmo entender que precisa de um bom trabalho prévio de seleção de temas e seleção das pessoas. Se possível, fazer o registro de casos também, porque isso vai lhe ajudar a lidar com esses pacientes no dia a dia, e então você vai com mais longo prazo, né? Aqui a gente tem dados de 70 pacientes acompanhados prospectivamente, então esses dados ajudaram muito, não só os dados, mas contato com cada um desses 70 pacientes nos ajudaram muito a ver quais eram os principais gargalos, os principais problemas, e viraram um tema desse fórum, tema desse debate. Tendo essa seleção de temas e identificação de algumas pessoas chaves, acho que o resto do modelo daria para ficar mais ou menos igual. E conversa aí com o James, que é da Equidade, para poder apoiar dentro da BHH que o evento seja feito na sua cidade. Perfeito. Eu acho, na verdade, que cabe também um agradecimento a todos que participaram da jornada. Cabe um agradecimento especial à BHH, principalmente a Aline Pimenta, a Alessandra Leles, foram fantásticas na organização do evento. Doutor Ângelo Maiorino, doutor Renato Cunha, que participaram realmente pela equidade, que trouxeram essa ideia para cá. Doutor Tiago Xavier, doutor Jacques Kaufmann, que deram aulas fantásticas, participaram, apesar da rotina corrida de cada um deles, eu sei como é que é nessa questão de eventos, participaram, trouxeram suas realidades, trouxeram suas ideias, então realmente foi muito honroso recebê-los aqui na nossa cidade, e foi inclusive mesmo num clima meio tenso e diferente, então até para quem está escutando, a gente está ainda vivendo uma situação meio confusa aqui, com algumas facções, mas eles vieram apesar disso, tem até a coragem de terem vindo aqui, apesar de recomendações em contrário, mas deu tudo certo. E eu queria que você fizesse, talvez, uma palavra final, o que é que você achou, o que é que você tem para dizer mais sobre essa jornada, o que é que representou para você, Rodolfo? Antes de dizer o que eu represento para mim, eu acho que continuar o que você falou, e me chamou muita atenção, e assim, a equipe suspeitava disso, porque quando a gente chamava o debatedor, a gente sentia o engajamento de todo mundo. Então, o que chamou a atenção foi que muita gente participou, muita gente estava lá presente, muita gente participou, são pessoas envolvidas no processo, eles queriam não só estar assistindo passivamente, como são os eventos, né? Queriam lá dizer a sua realidade e propor, olha, isso aqui não está legal, vamos fazer de tal forma, tanto o debatedor, você foi identificado uma pessoa ali para chamar a conversa, mas também os participantes que estavam lá no fórum. Aí foi filmada, coisa se você forem ver a filmagem, me desculpe, a parte da tarde, o cara uma hora lá parou, não sei na sala de gente, que eu fui em uma e ele foi em outra, né? O cara parou e disse, olha, eu estudei para isso, para filmar, mas aqui não tem condição, porque todo mundo fala, um debate, uma conversa, então puxa para lá, puxa para lá. Isso demonstra o pessoal aí que separou uma sexta-feira, né? Como o James disse, uma sexta-feira que as facções criminosas da cidade estavam brigando e tocando fogo em ônibus. O pessoal lá estava estudando lá para salvar vidas, estudando, trabalhando, se engajando, e compartilhando conhecimento, colaborando para salvar vidas. Para mim, rapaz, eu fiquei muito feliz, eu estava extremamente preocupado, né? Primeiro evento grande assim que eu organizo, né? Que a gente organiza, um evento diferente. De repente, assim, a gente começou a pensar numa coisa
muito simples, muito local, mas as pessoas foram se empolgando para iniciar dentro de casa, né, com o pessoal da Lila, Fátima, que é a nossa enfermeira, coordenadora de estudo aqui, Fátima, mas assim também a gente vai ter que chamar a BHH, disse, por que não chama? É, vamos chamar a BHH. E quando a coisa foi ganhando corpo, aí já não era mais aquela dúvida se o evento seria sucesso, né? A dúvida seria se seria dar conta de fazer direito um evento de sucesso, porque estava todo mundo empolgado, sabe? Mas eu acho que foi muito bom. No início eu me atrapalhei todo ali. Tinha lá um métier para seguir, um passo a passo, eu me atrapalhei todinho. Mas eu acho que disso aí passou. Por fim, a gente saiu, né, os integrantes da Vila se engajaram mais, James também se engajaram mais. Eu não perguntei especialmente para vocês, a gente já fez o debriefing, né, dos integrantes ali, e aí como foi. Mas eu acho que a sensação final foi mesmo de todos, tipo, olha, a gente participou agora de uma coisa importante, né? Isso foi realmente importante na nossa história profissional, na nossa história acadêmica aqui, que tem pessoas técnicas e pessoas acadêmicas, e com uma percepção, que eu espero que seja real, de que foi um momento importante na história do tratamento da leucemia aguda aqui no estado, né? Para virar realidade. Então, eu acho que o pessoal da Lila vai assistir esse podcast. Então, a provocação, né? Se para ser importante mesmo, o que foi proposto como plano de trabalho precisa virar realidade, porque senão não adianta de nada. Eu tenho certeza que se não virar realidade, claro que eu tenho o pé no chão saber que vai ser tudo que vai virar realidade, né, infelizmente, mas se não virar realidade, definitivamente não vai ser por falta de engajamento e esforço da equipe, que o pessoal realmente veste a camisa. Eles veem o paciente, né, são amigos acadêmicos aqui da universidade, eles viram Maria, José, conversaram com eles e souberam que eles morreram. Muitas vezes vem aqui o familiar agradecer, né, o apoio que a enfermeira Fátima deu quando soube do diagnóstico. Então, é muito palpável no paciente com leucemia essa questão do impacto, né, que as ações podem causar. Perfeito. Pois a gente acho que encerra por aqui esse Hemoplay, esse podcast, agradecendo mais uma vez a BHH e com essa iniciativa, com essa tentativa de diminuir distâncias, eu acho que com certeza vai conseguir melhorar a hematologia do nosso país. Agradeço também a Rodolfo pela ideia, pelo engajamento, pelo trabalho em relação a essa jornada. Agradeço a você de casa que está nos ouvindo aí e estamos aqui tentando agora colocar o nosso dever de casa em prática. Então, acho que vai ser isso. Um grande abraço a todos e um abraço, Adolfo. Tudo de bom. Valeu, gente. Obrigadão. Valeu a todos. Isso aí. Bora trabalhar. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.